Olá, Regina, olá. Oi, minha filha amada, como vai você, Letícia Rigoli, né? Vamos começar. Eu acho que eu já estava falando coisas que vocês não ouviram. É isso, Letícia? Você ouviu a minha introdução aqui ou não? Porque eu acho que eu vou refazer, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ok? Todos vocês que estão aqui, Gladys também, Mariane, Guinhos, né? Tá bom, Leda, fica só um pouquinho, tá? Obrigada, uma feliz Páscoa para você também. Bom, queridos, eu estou começando. Letícia, só me diz se você ouviu o meu início, eu acho que não, né? Tá? Só me diz. Ah, não, né? Então tá bom. Eu vou começar, então, de novo, né? Eu acho que eu não cliquei alguma coisa aqui. Bom, boa noite, nós estamos aqui na Escola Exemplo Vivo mais uma vez, na nossa quinta-feira, 19 horas, no Instagram, aqui falando do Rio de Janeiro. E antes de começar, eu quero compartilhar com vocês duas coisas muito boas. Né? A primeira que eu fui me vacinar hoje, eu estou assim, me sentindo todo importante, tá? Estou super importante hoje. E que hoje, quando eu fui me vacinar, eu moro perto até do posto, mas eu quero dizer a vocês que eu fiz tudo em 25 minutos, sabe? E foi uma surpresa para mim. E a melhor surpresa de todas foi as pessoas que eu encontrei lá, porque como é um posto de saúde, não tem voluntários, né? Tem servidores públicos. E muito carinho, as pessoas muito gentis, muitos sorrisos, não é? E não é aquela história tipo rir para velhinho, porque isso realmente chega a ser humilhante, né? Mas eu digo assim, a gentileza que gera gentileza, né? Então eu fui muito surpreendida com isso, graças a Deus, porque de ontem, dia 31 de março, eu tive que reviver muitas coisas, né? Muitas coisas. E hoje é 1º de abril, seria o dia da mentira, né? Mas a mentira, vocês sabem, é só para aquele ser que é o nosso presidente, aquela pessoa horrenda, né? Ele é horrendo, realmente, porque quando você entra num posto de saúde e vê as pessoas, né, se vacinando, você vê as pessoas ali, sabe, todas, sabe, buscando uma ajuda, né, felizes porque estão vacinando, assim como eu fiquei também, você fica vendo, gente, que isso? É isso, Gladys, está rezando, é verdade, para todos, não é? Então, você vê que ainda tem gente boa, apesar dele, apesar de você, como é na música do Chico Buarque. Oi, Rosane. Então, eu quero partilhar isso com vocês, né? Que existe vida, né? E vida boa, e vida gentil, bondosa, generosa, delicada, não é? No nosso serviço público, apesar de tudo, apesar dele, né? Também quero partilhar com vocês algo muito bom para mim, que foi através de um paciente que eu tive aqui no Brasil. Ele foi morar em Portugal, o Pedro Henrique, e eu comecei a atender o Pedro Henrique lá em Portugal, já era o nosso combinado mesmo, e depois mais um paciente, e eu estou entrando lá em Portugal através da Regina Johansson, minha querida filha, que está divulgando algum trabalho meu lá, né? Vou fazer uma palestra para ela. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sistemicamente, né? Como eu sou uma consteladora, eu não posso deixar de honrar o meu sistema. Meu pai é português, a família toda do meu pai é portuguesa, né? E eu entrando em Portugal, então isso me leva... Oi, Juliana, essa é a neta, linda. Então, isso me leva e me bota bem organizada dentro do meu sistema, não é? É que às vezes eu falo coisas de constelação aqui, mas não aproprio, não digo, isso é constelação, e não é. Mas o que eu quero dizer é que nós, quando estamos aqui, esse trabalho da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam na Camargo, é um trabalho feito dentro de um campo. O tema, quando ele é anunciado, nós anunciamos sempre uns dias antes, é para que as pessoas que precisam daquele tema, né,
esses buscadores de si mesmo, eles possam chegar naturalmente, sem perceber, né? Eles simplesmente, vou ver aquele negócio que ela vai falar. Ótimo, né? Se for um movimento da alma de vocês. E eu acredito nisso, né? Que existe aqui um campo, né? Que vai a Portugal, vai a Rio. Eu quero chegar em Roraima, não se esqueçam que eu quero chegar em Roraima, né? Eu posso atravessar um oceano e não chegar em Roraima, eu não aceito isso, cara. Eu tenho que chegar em Roraima. Não sei, acho que eu vou escrever para governador, sei lá, secretário de saúde, prefeitos. Cismei com Roraima, né? Mas enfim, gente, isso não é uma brincadeira, é fato mesmo, eu quero chegar lá. Acho que lá podem ter pessoas que podem precisar das palavras que eu falo aqui. Só para lembrar, né? Nós já temos 32 palestras lá no canal Exemplo Vivo, Ana Camargo, lá no YouTube, né? Essas palestras não tem edição, não tem nada, elas só vão para lá, as palavras, né? Então eu tenho a esperança, como sou uma pessoa que trabalha na psicoterapia há muitos anos, e como consteladora 17, que essas palavras cheguem às pessoas que precisam ouvir. Trabalho com doenças crônicas, né? Compulsão, drogas lícitas, ilícitas, câncer, HIV, AIDS. A minha pegada é bem forte, né? E, portanto, eu acho que muitas pessoas podem precisar. E está acontecendo um fenômeno agora comigo, né? Olavo Wakahama, isso? Que nome interessante e bonito. O que acontece é que eu tenho sido muito afetada pelo tema do assédio, abuso e bullying, né? Constrangimento, que já é um tema que eu trabalho há muito tempo, porque eu trabalho com o feminino, enfim, sexualidade, e tudo pode vir num pacote só, né? E eu tenho sido muito afetada por esse tema. Quando eu digo afetada por esse tema, pessoas que falam comigo sobre isso, pacientes que citam situações de assédio, de abuso, porque vejam bem, nem só de assédio sexual as pessoas vivem, né? E nós estamos todos, os brasileiros, passando por assédio forte, assédio horroroso, que não podia ser pior, porque é o assédio das nossas autoridades. Quer dizer, quando você não pode mais contar, né, e acreditar no Estado que deveria te proteger, não é? O que acontece? Você fica sem nada, você fica meio solto. Isso é abusivo. Isso é abuso moral da pior qualidade, né? Isso é constrangimento. Esse bullying que nós sofremos cada vez que uma pessoa vai e diz uma insanidade, né, para nós, sobre a saúde, sobre vacina, sobre fome, sobre não ter dinheiro, não ter trabalho. Cada vez que isso chega com muita violência. E então esse tema tem batido muito em meu coração. E ontem, 31 de março, ainda mais, não é? E da forma que isso foi tratado aqui, nesse país, com essa pessoa horrenda, esse ser humano imprestável, né? Pior ainda, né? Mas hoje não é o dia da mentira, hoje é o dia da verdade, né? A nossa verdade. Mentira deles, mentira dele, mas não na nossa verdade. O povo brasileiro é um povo bom, é um povo gentil, não é um povo, né, de violência, não é a nossa pegada. Nós sofremos violência, nós fomos conquistados, nós fomos vitimizados, escravizados, não é? Os índios também foram completamente assediados, os negros que vieram escravizados. Nós temos uma profunda história de abuso nas nossas costinhas. E quando a gente sofre isso em pleno século XXI, né, em cima da fome, da miséria, fica pior ainda. Bom, não vou ficar fazendo discurso político aqui, mas é para vocês saberem que eu falo o que eu sinto mesmo. Oi, Lourdes, que bom te ver. Então, eu não posso fazer de outra maneira. E como hoje é como lidar com a raiva, foi isso que aconteceu. Quando eu fui buscar dentro de mim um tema, né? E esse nem foi por enquete, né? Mas se bem que eu vejo meus pacientes e com eles eu faço uma boa pesquisa, né?
diária quando eu os atendo, né? Porque eu vejo que todos estão no mesmo ritmo, na mesma ideia, da mesma situação, por motivos diferentes. Então, como lidar com a raiva? Vamos começar para as pessoas que anotam, e eu sei que tem os alunos da sexta turma aí da formação que eu faço que gostam de anotar algumas coisas. Vamos começar. O primeiro ponto, né? Raiva de quê? Quando nós queremos lidar com a nossa raiva, nós temos que circunscrever muito bem essa raiva. É raiva de quê? É raiva de quem? E por quê? Se eu não faço isso, se eu não circunscrevo e não defino muito bem essa raiva, né, ela fica difusa. Bom, a raiva difusa é bem fácil de vocês imaginarem. Imagine que vocês estão dentro de uma massa de pão, e essa massa de pão ela vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. A raiva é assim. Assim como outros sentimentos também negativos, como culpa, né, dentre outros, desvalorização, mas a raiva ela tem muito poder. E o poder da raiva, se ele não é direcionado para aquilo que está me gerando a raiva fica dentro de mim. Raiva dentro de mim me destrói. Não sobra nada. Porque aí, ao invés de atirar no outro, vou fazer essa arminha do ridículo lá, mas ao invés de apontar o dedo para o outro, que não é uma arma, né? O dedo, às vezes eu não aponto para o outro, essa raiva volta com esses 3 dedos para cima de mim. Daqui a pouco se invertem os papéis. E eu passo a achar que eu sou merecedor. Esse é um dos problemas da raiva. Tipo assim, como a criança que habitava dentro de nós de 0 a 7 anos, aí eu não quero fazer discurso freudiano, mas eu preciso citar, essa criança que quando você imagina, a criança está lá, ela está fazendo uma coisa errada, não é? Aí eu olho para ela e descubro, não é? Pronto, ela fica muito mal, e ela fica com raiva, porque ela foi descoberta. Vocês entendem? A raiva é algo que eu fico com ela dentro de mim, mas eu não quero revelar. Por que eu não quero revelar? Porque eu não dou conta da raiva. Na verdade, a criança, quando ela está com raiva, ela faz o quê? Ela joga fora o brinquedo, ela quebra, não é? Ela direciona a raiva para fora dela, ela não fica com aquela raiva. Quer dizer, uma criança comum, normal, sendo bem tratada, ela faz isso, ela não fica com a raiva armazenada dentro dela. Ela quebra o brinquedo, ela berra, não é? A Leda está dizendo, a raiva está sempre a serviço de algo, sim, claro. E primeira coisa que ela está a serviço, né, Leda, é da minha autopreservação. Eu uso a raiva para me preservar, se a raiva for uma raiva direcionada. O que eu estou querendo chamar a atenção é que, se eu não faço isso, essa raiva fica aqui. Nhoque, 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 nhoque. Ou eu, né, engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Né? Isso faz muito mal. Então, raiva de quê, de quem e por quê? Ah, mas por que você está ressaltando isso? Sabe que eu me deparo que muitas vezes, para mim, para os outros e para todos, é muito difícil querer confrontar a raiva. As pessoas parecem que têm muito medo disso, do que elas vão encontrar, do que elas podem fazer de mal. E claro, uma pessoa com raiva, né? Eu falei da criança que quebra o brinquedo. Então, se eu sou um adulto com raiva, eu sei que eu posso vir a quebrar o brinquedo. Eu posso vir a bater em você. Eu posso usar tudo de ruim, potente dentro de mim, no sentido de me vingar de você e partir para você. E isso dá muito medo às pessoas, porque à medida que as crianças vão crescendo, elas não jogam mais o brinquedo longe. Não, elas aprendem outras formas
que nem sempre são saudáveis, para contornar situações que deixam elas muito chateadas e com muita raiva. Então elas aprendem uma outra maneira. Eu costumo dizer que eu sou raivosa, né? E que a minha raiva foi evoluindo de uma raiva agressiva, de físico, quando eu era criança, porque eu fui criada com meninos. Depois eu me tornei uma excelente arremessadora de pratos e de coisas, não é? Mais adulto. E depois eu comecei a arremessar palavras e usar palavras para revidar quando eu estava com raiva. E essa raiva, quando eu associo essa raiva desse tema de hoje, ela está muito associada ao tema anterior, que é assédio, abuso e bullying. Não é? Eu tenho raiva. O que eu vou fazer com a minha raiva? Eu vou matar o presidente? Não, eu fico, sabe, ruminando aquele negócio. Eu sou um grande camelo. Eu, né? Porque é exemplo vivo, eu trabalho com a minha metodologia. Eu fico ruminando a minha raiva como um camelo, ruminando, ou como um boi, ruminando aquilo por muito tempo. Esse ruminar nos adoece, nos deixa muito doentes e muito incapacitados de reagir ao mínimo. Ao mínimo. Então a nossa raiva, ela não fica bem direcionada para o que é, né? Como a Letícia escreveu aí para vocês, né? Quem e por quê? Não, ela se volta contra mim porque eu começo a me sentir impotente, eu não posso fazer nada, eu não sou mais criança, eu não posso quebrar um brinquedo, não posso ir lá e quebrar a cara do meu chefe, eu não posso, sabe, expressar toda a minha revolta e toda a minha raiva, como quando eu era criança. E essa raiva, ela fica aqui. O que é importante vocês entenderem é que ela não vai embora. Ela não vai. E um dia ela aparece. Como ela já foi fermentada, aí ela normalmente aparece de uma maneira muito surpreendente. E muitas vezes nós fazendo coisas que não gostaríamos de fazer, que não é nem da nossa índole, não é? Não é nem da nossa educação, mas acabamos fazendo. Por quê? Porque estamos até a tampa dessa raiva. Então, o segundo ponto que eu quero chamar muita atenção, além de nós termos muita consciência de onde vem essa raiva, de quem que é, por que é, não é que eu vá sair por aí chutando porta, não. É para eu saber. Porque eu sabendo, eu vou poder conseguir lidar melhor com ela. Já que eu não posso quebrar o meu brinquedo mais, de qualquer maneira. Agora, vejam bem, se eu sou um compulsivo, como aliás sou, né, e se eu sou muito especializado em mentir, manipular, montar estratégias, que a minha personalidade particular, minha personalidade me leva a isso. Eu faço tudo isso para manter o controle. Então, eu não quero mostrar minha raiva, então eu como, eu uso droga, eu faço coisas que me anestesiem para que eu não veja a minha raiva acontecendo, como quando eu era criança e quebrava o brinquedo, ou batia no coleguinha, não é? Não posso bater no coleguinha agora, mas eu posso destruir meu coleguinha. Eu posso arremessar pratos, não é? Como falei para vocês que fazia, ou arremessar palavras. E quando eu arremesso palavras, às vezes fica muito pior. Tem pessoas que dizem assim, eu dou um boi para... Como é que é a história mesmo? Eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair, não é? Oi, Gláucia, estou te vendo aqui. Seja bem-vinda. Kátia Jorges, que faz a minha mídia social, aquelas coisas lindas que vocês veem, né? É a Kátia Jorges. Ana Maria, que bom que vocês estão aqui. Então, gente, é isso. Aí o que acontece? Eu não posso aliviar para mim. Se esconder de si mesmo na sua raiva é o que pode haver de pior para a sua saúde mental, para a sua saúde física,
não é? É muito ruim. Oi, Marise, como vai você? Então, a nossa saúde mental, ela depende muito de como nós a tratamos. E a raiva, ela tem um poder destruidor imenso. Eu digo que a raiva, oi Deus e Maras, eu digo que a raiva é mais potente do que a culpa. Ela faz mais estrago interno. Oi Olga, como vai você? Entendeu? Ela faz mais estrago do que a culpa, porque ela tem um poder de mostrar se eu tenho potência ou não para no Tocantins, que bom, no Tocantins, legal. Então, eu fico pensando, né? Como é que eu vou fazer se eu não posso? Ana, você está dizendo que não pode chutar o pau da barraca, que não pode girar 10 vezes no giraia, que não pode sair quebrando tudo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, porque aqui o tema é como lidar com a raiva. Eu preciso, além de fazer toda a identificação, ok, Lida, fica bem, tá? Se cuida, hashtag se cuida, fica bem. Então, é muito importante que eu, além de qualificar, de identificar muito bem raiva por quê, de onde, é com quem, né? E direcionar através de minha racionalidade, né? Só que quando a raiva fica na panela de pressão e de repente eu vou lá e pá, aquilo tudo explode, não é? Nada pior que uma panela de pressão, que é uma caldeira explodindo com toda a sua força, com todo o conteúdo que tinha lá de feijão, ou o que fosse que a gente estivesse fazendo. Então, a nossa raiva represada, ela vai causar um estrago maior, não é? Tem alguma coisa na lei, e quando o Doc Street matou lá a mulher dele, que ele foi julgado por ofensa da honra, e por isso ele perdeu a calma e meteu uns tiros na cara dela, sei lá o quê. Então, hoje, então essas pessoas, né, que vão juntando, e um dia elas matam mesmo, né? Pá, 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 eu me livro de você. Eu não quero você mais, eu não te aguento mais, não é? Eu lembro de um caso aqui no Rio de Janeiro, vou só evocar isso para dizer que o motivo, né, da raiva nem sempre é muito visível para os que estão ao redor das situações, né? Às vezes a gente nem percebe. Mas eu lembro do caso da Dorinha Durval aqui no Rio de Janeiro, que eu tinha um amigo que trabalhava numa delegacia, acho que em Copacabana, agora nem lembro mais. E eles foram chamados, ela ligou para a delegacia e disse, venham cá no meu endereço. Aqui é Dorinha Durval, imagina, uma atriz da Globo, né? Na época muito famosa e tal. Venham aqui, porque no endereço tal, número tal, porque eu acabei de matar uma pessoa aqui no meu apartamento, meu marido. É claro que a polícia achou que era até trote, né? Como é que é isso? E eles foram para lá, não é? Depois de tomar algumas providências e tal, pensaram, e eles foram lá. Ela abriu a porta, não é? E estava sentada com uma bolsa do lado, bebendo, eu acho que alguma coisa, um uísque, alguma coisa, na sala. Recebeu-os muito bem e disse, olha, lá no quarto. Por que matou? Ela matou porque esse homem dizia, sempre o amor da vida dela, né, claro, dizia gorda e velha, desqualificava, não é? Então, Ana, isso é motivo fútil, fútil no seu olho, né? Porque quem tem medo, e no meu olho pode ser diferente, não é? Claro que é, e é claro que é. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós julgamos o outro num acesso de raiva, numa síncope, ou numa atitude qualquer de vingança. Nós temos que ter cuidado quando nós julgamos isso, né? E foi simplesmente isso mesmo. Ela matou porque ela não aguentava mais, ela matou o homem da vida dela, a grande paixão da vida dela. E meteu mesmo, e ponto, e foi, não é? Então a raiva, ela tem todo esse poder de nos cegar
ela lida com um hormônio chamado adrenalina e noradrenalina, principalmente. Então, a adrenalina me dá esse impulso de combate, não é? A adrenalina é um hormônio importante porque ele é um hormônio de proteção e ele me dá o impulso de vou me proteger. Uma pessoa adrenalinada, ela é capaz de se jogar no rio, ela é capaz de fazer coisas até extraordinárias que ela não faria normalmente para salvar uma pessoa, não é? A gente vê isso nas praias, né? Muitas pessoas vão lá para salvar alguém e acabam morrendo. Aí era só um pai de família que foi salvar alguém, capaz daquele gesto heróico, porque estava cheio de adrenalina. Mas a adrenalina, aí tem um detalhe. Depois que a adrenalina vem e eu vou para o impulso e faço, entra um outro hormônio, que o nosso cérebro é muito potente e muito inteligente, digamos assim, e ele entra com outro hormônio chamado noradrenalina, que vai me restabelecer batimentos cardíacos, a minha normalidade. E é nessa hora que eu vi, poxa, fiz merda. E me arrependo. Então, a raiva, e aí a noradrenalina vem com tudo, baixa aquele impulso todo, eu volto para a minha racionalidade plena e vejo, poxa, olha o que eu fiz com a minha raiva, não é? Então, todos os acessos de raiva, eu dei agora um exemplo mais forte, né? Mas o caminho é sempre esse. Eu perco o controle. E perco mesmo. E tem pessoas que dizem, eu não perco o controle. Como não perde? Deixa eu provocar você. Eu nunca mataria ninguém, é mesmo? Eu vou contar para vocês uma passagem. Eu estava fazendo um curso num retiro marista lá, depois de Mendes, perto de Vassouras. Era um curso dado por... Não era o João Ive? Era. Bom, daqui a pouco vem. E ele estava falando sobre raiva. E éramos 120 pessoas trabalhando a arte de viver em paz, né? E ele perguntou assim, alguém aqui seria capaz de matar alguém? Silêncio. Silêncio. De repente, não mais que de repente, uma senhorinha levanta o dedinho assim, todo mundo sabe quando aquela multidão faz aquele barulho assim, né? Ela disse, a senhora seria? Ela disse, sim. Como é que a senhora sabe que seria capaz de matar alguém? Porque eu já matei. A senhora se incomodaria de falar em que circunstâncias a senhora matou? Aí ela disse, claro, sem problema algum. Eu entrei no meu sítio, achei alguma coisa estranha lá dentro, um movimento. Quando eu comecei a entrar, eu vi que tinha uma pessoa abusando de minha neta. Eu tinha uma arma e aí eu matei. Pá, pá, pá. Entendem? E ficou aquele ficou aquele momento de reflexão. Quer dizer, a gente não pode dizer que não vai, dessa água não me beberei, quando se trata de raiva. E de raiva direcionada. Nesse caso era uma raiva com revide, direcionada, inclusive com um motivo torpe, horrível, né? Bom, Tepsu, acho que é isso. Fabiana, né? Acho que é isso. E Bruna. Bom, vou só fazer um parênteses. Bruna fez uma pergunta. Eu quero responder perguntas mesmo aqui no nosso trabalho. O meu interesse é mais perguntas do que eu ficar falando. Bruxismo tem como razão a raiva? Isso é verdade? Olha, o bruxismo... Não posso assegurar assim, sabe, Bruna? Eu posso dizer que o bruxismo pode ser um dos agentes facilitadores de você ranger dente à noite, né? Mas eu não diria que isso não. Eu digo que o bruxismo pode ser em função da raiva se eu estiver muito tensa, se eu estiver com essas situações todas para resolver e pendente na minha vida, né? Então, simbolicamente, eu poderia dizer que sim. Mas, de verdade, o tempo todo, eu acho que não. Porque é uma contração dos meus dentes, né? E ficar assim. Porque isso fica associado a essa cara de mal, né?
de dente rangendo, de raiva, né? Mas eu acho que é muito mais no sentido da metáfora do que propriamente da verdade. Agora, raiva deixa qualquer um tenso, muito tenso, e funcionando como se fosse uma bomba para explodir. Ah, Ju é Tânia. Tá bom, Tânia. Ju tem bruxismo, ok. Então é isso, bruxismo tem muitos motivos, né? Eu não sou um ortodontista aqui para falar disso, mas a raiva deixa você tenso. Tenso e com a cabeça muito ocupada. Mais do que tenso, nos deixa preocupados com a situação. Quando eu não tenho como resolver a minha raiva, aí vem o problema da raiva, que nem sempre eu posso resolver a minha raiva completamente, aquilo fica dentro de mim, e fica cozinhando, né? Eu digo que nós cozinhamos esses nossos sentimentos negativos por mais tempo do que deveríamos. A Kátia, no outro dia que faz a mídia social, falei para vocês, ela queria que eu dissesse alguma coisa sobre quando uma pessoa deve procurar suporte psicoterapêutico. Eu não gosto muito de fazer essas chamadas assim, que não é minha pegada, não é meu caminho. Mas aí eu pensei, quando ela quer ser herói de si mesma, é o primeiro momento dela pensar em procurar um suporte. Só eu posso, mas não posso sozinho, que é um lema que não é meu, é do programa de 12 Passos de AA, né? Então só eu posso, mas eu não posso sozinho. Quando eu me dou conta da minha impotência, de eu não conseguir mais, de não tá dando para mim, né? Essa é uma boa hora de procurar um suporte psicoterapêutico. Principalmente se eu estou lidando com raivas muito fortes. Muito fortes. Às vezes eu preciso de alguém, de um amigo, né? De alguém que diga, Ana, calma aí. Ana, calma aí. Alguém que me traga de novo para a realidade. Oi, Flávia. Alguém que realmente me puxe de novo, para que eu recupere a minha sanidade mental. Vocês entendem? Então isso nem sempre é possível de fazer sozinho. Quando acontecem situações, por exemplo, meus pacientes são pessoas incríveis, porque eles são casos importantes, que eu amo, aliás, eu amo muito meus pacientes, não tem essa de empatizar, não. Eu gosto de amar meu paciente, porque a dor que ele já tem já é bastante, e se eu não conseguir amar, não posso nem tratar, né? Mesmo porque eu sou uma pessoa muito direta e visceral. Mas eu quero dizer que às vezes eles estão envoltos em situações que eles estão presos mesmo, sabe? Eles estão ali dentro daquele quadrado e não tem como sair. Não tem. Eles não conseguem sair. Eles não têm boas soluções. Às vezes as situações são tão graves, né, que implicam em vida de outras pessoas. Então, nós não podemos olhar para a raiva como um assunto menor. Ou melhor, deixa eu fazer mais uma observação importante. Raiva, eu posso sentir. Raiva não resolve coração. Não. Raiva não resolve com meditação. Não. Raiva envolve eu descobrir a raiz dessa raiva. E muitas vezes essas raízes são muito profundas. Elas não vêm de anteontem, elas vêm de muito tempo. Então é um ato de coragem também você buscar um suporte terapêutico. Eu vou passar essa frase depois para você, Kátia, que é um ato de coragem. Realmente é. Você vai, como o pessoal diz, né? Vai pagar ainda para ouvir coisas horríveis sobre você. Verdade. Verdade. Brincando, mas verdade. Porque é um ato de coragem você mergulhar em si mesmo para procurar entender. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem uma pergunta aqui. E quem não consegue demonstrar... Uma pergunta da Kátia mesmo. E quem não consegue demonstrar que está com raiva? Kátia, eu não acredito nisso.
Eu acredito que a raiva, ela transparece num olhar, ela transparece no músculo aqui, no músculo, ok? Aqui, que mexe. Eu só não vejo a raiva se eu não olhar para ela, Kátia. Se eu não quiser mesmo encarar, entendeu? Digamos que seja eu mesma, não é? Eu mesma. Não quero olhar para minha raiva. Não dá, Kátia. Nós somos muito afetados. É um sentimento de alta potência. Alta potência negativa, que trabalha com adrenalina, com noradrenalina, né? Que trabalha na minha autoestima, que baixa. Sabe? Por que baixa, Kátia? Porque trabalha na minha impotência. Deu não, é isso aí, é isso, Letícia. É um ato de coragem você mergulhar em si mesmo. Essa é a frase, né? Porque nem todo mundo tem. Neguinho quer passar batido, quer passar paninho, né? Eu tô vendo Big Brother, por exemplo, foi o que me restou. Eu não posso ficar olhando para esse país louco. Não, eu tenho que ver Big Brother. Então eu aprendi lá, né? Passar pano, né? Não pode passar pano. Passar paninho para dar uma guaribadinha, uma arrumadinha na situação. Raiva não é sensível a esse paninho passado. Raiva tem que olhar mesmo. E o que está por baixo da raiva é sempre eu estou impotente. Por isso é tão forte. Eu fico impotente, eu não vou dar conta. Eu não consigo lidar com esse negócio. Percebe? Da mesma forma que eu digo aqui que eu não consigo lidar com esse ser horrendo, né? Que se chama o nosso presidente e toda a turma dele, né? Entendem? Então, essa raiva é... Ah, Sônia, uma boa pergunta. A ironia, o deboche pode ser uma manifestação da raiva contida? Claro, são formas, né? De eu aliviar. Eu faço uma ironia, eu faço um deboche. Muito bem colocado, pergunta excelente, Sônia, é verdade. Não é uma manifestação de raiva contida. É só arrumar a frase, né? O que acontece é que é a forma que eu tenho de reagir. Não é a manifestação só da raiva. Eu reajo através da minha ironia, do meu deboche, do meu pouco caso, não é? Sabe aquelas pessoas que estão nem aí? Esse pouco caso é muito comum. Eu não consigo olhar para minha raiva, eu faço pouco caso dela. Entendeu? Pouco caso para a minha plateia, né? Porque para mim não faço não. Porque quem tem a raiva vai ficar submersa à raiva. A não ser que ela direcione. Como é que direciona? Como aceitar o que não posso mudar e tanta raiva me traz? Sei lá. Deixa eu pensar, Fabiana. Como eu posso aceitar o que eu não posso mudar? Acho que conhecendo muito bem a si mesma, sabe, Fabiana? Porque nós sempre podemos mudar. Como eu sou especialista em mudança, por isso que eu travei na tua pergunta. Eu sempre acho que as pessoas podem mudar, sabe? Sempre podem. Sempre tem uma solução, Fabiana, para que eu me torne mais potente e possa confrontar o objeto da minha raiva. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, ok? Então, o primeiro passo aí é eu me sentir potente para poder confrontar. Agora, só que a raiva ela é tão acachapante que ela tira essa minha potência. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir. Entende? Eu não vou conseguir. Né? Ou eu mato essa pessoa, eu convivo com ela. Assim são os casos de assédio das mulheres que apanham e depois todo mundo, né, acha que elas estão erradas. Oi, querido, como vai você? Tudo bem? Então, eu acho assim, a pessoa não quer brincar que ela tem uma raiva e não quer olhar para ela, porque é feio, porque é errado. Sabe, bom, é ser generoso, é ser, sabe, gentil. Não. A raiva tem que ser extravasada na hora e depois elaborar. Pode ser uma técnica, uma estratégia que às vezes pode dar bem errado, né? Porque
Foi o que eu falei, né? Quando eu arremessava prato na parede. Eu extravasava e depois ia elaborar, né? Mas não é a melhor forma, não é não. A melhor forma é quando eu olho para dentro de mim e vou lá e vou entender e vou definir a minha raiva, né? O que, de quem, por quê. Porque aí eu assumo o verdadeiro controle, um controle real, né? E não vai ser a minha raiva que vai controlar a minha reação. Não. A minha reação será uma reação racional, boa para mim e para o outro. Questão de sobrevivência não é nunca. A não ser em situações criminosas, sabe? A não ser realmente em situações de crime, e aí eu vou partir para a sobrevivência. Não, nunca é. A inteligência, ela vence sempre, né? A inteligência bem direcionada. Agora, se eu não entendo bem de onde vem a minha raiva, direcionada aqui, que foi aquelas perguntas do início, né? Raiva de quem, por quê? E se eu não tenho isso muito bem definido, porque tem uma coisa também bem interessante. Às vezes eu não quero ver que eu tenho raiva da minha mãe e que gostaria de matá-la. Raiva dela. Ora, isso é criminoso. Ninguém pode pensar uma coisa dessas. Não, pode sim, e pode sentir uma coisa dessas. Não é que ela vai sair e vai matar a mãe, mas ela sente isso dentro dela. O que ela diz para mim quando ela fala isso? Ela diz, Ana, eu sou impotente diante da porra da minha mãe, que é uma autoridade, que é uma pessoa, que é meu grande, e eu não posso fazer nada, né? A raiva é um impulso natural se eu não controlar, não é? Aí eu posso continuar exercendo a minha raiva de uma maneira que não seja boa para mim. Aqui o nosso tema hoje é como lidar com a raiva, né? Se eu pensar que ela é só um impulso, ele pode ser na categoria dos impulsos descontrolados, não é? Que não é o caso, né? A palavra não é muito bem domesticada, não. Ela tem que ser muito bem conhecida, identificada, né? Para que eu possa ver o que posso fazer com ela para me livrar dela. Porque quem tem maior prejuízo aí é quem sente a raiva. Não é a pessoa que é alvo. Hoje, por exemplo, quando eu estou com raiva desse presidente horrendo, a raiva está dentro de mim, não está lá com ele. Ele não está sentindo essa raiva. Eu estou possuída, eu estou zangada, eu estou puta. Eu não posso fazer nada. Ele me mostra a minha impotência. Então, vejam bem, como é que vou domesticar isso? Não vou domesticar nunca. Toda vez que eu lembrar da Revolução de 64, eu vou querer cuspir na cara dele, entendem? Então não tem como domesticar. Domesticar é passar um pano. Até a expressão que você usou, muito, muito legal você usar, para servir de exemplo aqui para mim. Domesticar o animal selvagem, não. Não pode ser assim, né? Não é isso. Eu tenho que entender. Você depois colocou elaborada? Pode ser, né? Depois, e quando sabe de quem, por quê e quantos, pode magoar, se extravasar. Não sei do que você está falando, né? Me parece uma coisa mais direcionada, não sei. Eu estou falando aqui tudo genericamente, né? Teoricamente. Eu sei de quem, eu sei por quê. E quantos eu posso magoar se eu extravasar? Não sei. Essa relatividade, eu não vou extravasar a minha raiva, porque posso magoar, né, alguém. Eu nunca sei, sabe, extravasar a raiva. Eu entendi o que você falou. Eu não sei. Primeiro a minha saúde mental, primeiro a minha sanidade mental. Eu não posso me sentir completamente impotente diante de alguém e ficar sentindo só raiva dela. Não posso. O ser humano não aguenta, sabe, Ana Maria? Não aguenta, não. Por quê? É você reforçar que você não vai conseguir, que você é impotente, que você não dá conta, né? E aí, em cima disso, o pior disso, Ana Maria, é que
pode ter mais um perrepes aí, mais um porquê, mais um ponto, mais um passo, que é eu dizer, tá vendo, eu fiz isso e eu me calo porque eu não quero magoar ninguém, né? Aí eu digo assim, examinem sempre quando você disser eu não quero magoar ninguém, porque atrás desse eu não quero magoar ninguém, normalmente, na minha experiência, o que está? Já me magoaram o suficiente. E eu não vou fazer isso. Eu costumo dizer sempre aqui, vou repetir, né? Você tem o abusador e você tem a vítima. Se eu estou magoada aqui, não é? Se eu estou magoada aqui, e se eu estou com raiva de quem me abusou, assediou, fez bullying, constrangeu, me desqualificou, qualquer uma dessas palavras aí, e eu venho para cá, eu fico sem potência de reação. E eu viro uma vítima. Entende? O que eu sempre repito, isso é um clássico, tá, gente? O melhor abusador é quem foi a melhor vítima. Porque essa pessoa que passou por isso tudo e que trouxe ela para cá, né? Ela vai saber ser o melhor desses aqui, porque ela sofreu a ação. E ela pode copiar, ela pode fazer igual, ela pode muitas coisas, entende? Mais do que alguém que não sofreu nada. Então, abuso, né? Esse abuso que eu sofro e que me deixa com raiva, eu tenho que cuidar dele, porque ele tem muita potência, ele só está represado, ok? E na hora que eu liberar essa raiva, com certeza vai ser muito mal direcionada, mas mal mesmo, porque ela vai sair sem controle algum, não é? E esse descontrole, né, pode nos levar depois a muitos arrependimentos, não é? As pessoas que ficam com muito medo porque sofrem abusos que trazem elas para cá e elas se sentem sem condição de revidar, né, de jogar a raiva dela para essa pessoa que está aqui, elas se sentem sem condição de fazer isso, um dia elas fazem. Eu nunca boto a minha mão no fogo por uma pessoa que está aguentando. Essa palavra é muito ruim. Eu estou aguentando. Quando o meu paciente, quando os buscadores que estão perto de mim, alunos, o que for, dizem, Ana, eu não vou mexer nisso, sabe por quê? Eu estou aguentando bem. Aí eu paro, ligo uma sirene aqui, faço... Você está fazendo o quê? Estou aguentando. Tá bom, tá bom. Até quando você assegura que vai aguentar? Essa é a questão. Essa é a questão da raiva. A raiva, ela é muito rápida. Ela é fogo, ela pega. E aí nós não podemos fazer mais nada com ela. A raiva tem essa potência. Porque eu falei com vocês sobre a adrenalina, não é? A adrenalina me dá esse gás. Depois eu vou ficar com pena porque matei meu amor. Depois eu vou ficar com pena porque eu quebrei a casa inteira, não é? Eu ontem falei para um paciente meu, ele tem 10 anos. E ele quebrou uma coisa na casa dele, né? E eu disse para ele disse, mas eu quando fico com raiva, eu tenho um impulso. Mas ele tem uma questão lá, uma síndrome, enfim. Então ele falando para mim, um garoto muito brilhante, lindo, lindo. E ele disse assim, Ana, eu quebro porque eu não tenho controle dos meus impulsos. Eu disse, como é que é? Por que não tem? Porque aí meu pai e minha mãe diziam assim, você precisa se controlar. Ora, não é assim que acontece. Se essa criança tem uma síndrome que leva ele a ter impulsos, mas ele tem uma raiva que ele não consegue controlar, muito bem direcionada para isso, ou para aquilo outro, ele vai continuar quebrando. Então vejam bem, a pessoa depois que quebra, ela não fica bem. Não, ninguém fica bem. Por que não fica bem? Porque ela fez isso fora de controle. Ela fez isso de uma maneira descontrolada. Outra coisa vou sentar com pessoa aqui, né? Vou conversar
e vou mandar a letra, como o pessoal fala, vou mandar a letra como é. Ah, Ana, mas isso eu já fiz. Não sei. Não sei, porque quando a minha raiva vai dentro dos olhos de alguém e diz, não faça mais isso comigo, é outra coisa. Não faça mais. Não diga, não fale mais assim comigo, não fale mais assim, não use mais isso comigo, eu não aceito, mas é com calma. Mas não é uma calma de raiva sublimada, porque essa calma de raiva sublimada, tamponada, ela é perigosa. Aí o cara diz alguma coisa, ou a pessoa diz alguma coisa, eu parto para dentro, porque não era verdadeira, não era uma calma verdadeira. Porque quem tem que trabalhar para não ter raiva sou eu. Não é a pessoa que me gerou raiva. Ela está se lixando. Ela talvez faça mais 200 vezes a mesma coisa. Entende? Ela vai fazer de novo. Eu é que vou dizer para ela, não faça de novo não, hein? Mas nem tô de ameaça, né? Porque não vai fazer mesmo. Né? Esses casos de abuso, por exemplo, conjugal, que é uma coisa que eu trabalho muito casal, então tem muitas formas de abuso, né? Enfim, na família. Então eu digo, cuidado, preste atenção. Senta, conversa, né? Não pode fazer isso sozinho, porque já perderam essa condição, agora é só no bate-boca. Não é bate-boca, não é DR, não. DR não leva a porra nenhuma. É sentar, de preferência, se não der conta, cata um terapeuta de família, para ajudar você a fazer isso e colocar as coisas nos trinques como tem que ser. Porque naturalmente o que vai acontecer é uma futura separação. Em que termos, em que bases, muito agressivas de muitas formas, legalmente ou não legalmente. Mas horríveis, bases estranhas, por quê? Tem muita raiva dentro daquela separação. Eu sou um terapeuta de casal, ok. Às vezes eu vejo casais que, se fosse em outro tempo, em outros tempos, né? Talvez eles já tivessem se matado. Se eles não fossem tão penalizados por coisas que poderiam acontecer, talvez eles já tivessem se matado. De tanta raiva. Agora eu vou falar mais uma coisa que tem a ver com essa raiva e que é um contraponto do amor. Amor e ódio, faces da mesma moeda. O mesmo coração que tem essa capacidade toda de amar é o mesmo coração que tem toda a capacidade de odiar. E se eu estou com raiva, eu vou amar? Não, quando eu estou com raiva eu odeio. Eu não amo. Não é? A não ser que eu fique muito acachapada por religiões, por dogmas esquisitos que eu tenho que tomar na cara e aceitar as coisas ruins contra mim. Não, já disse a vocês, né? O iluminado que tomou tapa 3 vezes na cara não fui eu. Foi Jesus Cristo lá, tomou e foi. Entendeu? Por isso ele é o cara, não sou eu. Eu não vou dar 3 vezes a cara. Então as pessoas que dizem que vão fazer isso, às vezes elas se dão muito mal. Estou chamando a atenção porque isso é um artifício. Aí, como é que isso aí se dá? Por exemplo, Ana, não vou me rebaixar. Não vou chegar a esse ponto de mostrar para ele que eu estou com raiva. Que isso que ele fez, essa amante que ele arrumou, me deixou puta. Não vou mostrar. Ah, gente, quanta bobagem, né? Vai mostrar. Vai mostrar e de uma forma seguramente que você não queria mostrar. Perdeu o malandro. Quando a pessoa diz, olha que eu não vou fazer isso porque isso está sob meu controle, perdeu para a raiva. Perdeu, e perdeu feio. Perdeu muito feio. Porque a raiva não é um sentimentozinho simples que você pode manipular, controlar.
Se você acha que vai controlar a sua raiva dessa maneira, sabe? Eu já posso e eu já consegui, perdeu no primeiro momento da luta. Perdeu. Não vai, não dá pra você. Tô revendo a minha terapia de casal que culminou com a minha separação. Oba! Muitas pessoas dizem isso também, né? Não vou fazer terapia de casal porque eu não quero me separar. Não sei, né? Cada um sabe da sua história. É muito por isso que eu não sabe? Eu esqueci o seu nome, desculpe. Por isso é que eu não faço nenhum tipo de atendimento pela internet, por sessões avulsas, entendeu? Por exemplo, porque eu trabalho com crise, né? Normal para mim. E tô revendo a minha terapia de casal, que culminou com a minha separação. Depois de 15 anos separado, meu ex ainda me odeia. Eu vou me recolher, eu não posso comentar, porque toda vez que depois de 15 anos, né, o outro ainda sente ódio, né? Tânia, mãe da Aline. Ah, oi, Tânia, você tá boa? Tá boa, querida, tudo bem. Alguma coisa deu ruim aí nesse caminho, né? Eu me recolho porque eu não sei quando uma pessoa passou por um processo terapêutico, que depois separou e já tem 15 anos, etc, né? Um beijão, querido, vai com Deus, eu tô acompanhando teu trabalho também. Muito obrigada por ter vindo. Alguém se despedindo de mim aqui, o Gurgel, que é um grande iridólogo. Oi, Sildes, que bom te ver, quantos anos, quanto tempo, que bom. Então, voltando à situação da separação, né? A separação, quando ela ocorre depois de uma terapia de casal, ela normalmente deveria ter um acompanhamento, né? Talvez, não quero chutar aqui qualquer coisa, eu não sei fazer isso, mas eu diria que se separou mal, né? Com coisas, com muito barulho ainda, o ideal é que esse casal ainda permanecesse em tratamento, sabe? Eu trato casais e eu continuo chamando de casal, o pessoal fica puto, mas eu continuo chamando de casal, entende? Porque é casal, ainda não desvinculou. E aí fica arrastando essa corrente, né? Por 15 anos depois. E uma corrente de raiva. Uma corrente, sabe, de raiva, de coisa que não tá boa. Pra quê? Então esse casal, mesmo fazendo a separação, na minha metodologia, eu continuo com eles. E ainda digo mais, ainda digo assim para eles, olha, melhor gastar dinheiro comigo do que com advogado e corretor. Ainda falo assim. Porque essas separações, elas precisam... vamos ser sempre casal. E tendo filho, então, ficou ruim. Aí ficou ruim mesmo. Acha que separou do marido, mas não separou do pai dos filhos. O cara tá lá fazendo besteira ou bobagem, ou pegando a tal raiva que ele tinha de mim e jogando na situação dos filhos. Também igualmente horrível. Oi, Thalissa, tá boa? Igualmente horrível, não é? Sabe, pior ainda, ele pega a raiva que era minha e joga na minha relação com os filhos. Aí ele sacaneia a pensão, ele não entrega a criança na hora certa, ele faz a guarda compartilhada virar uma tortura compartilhada, as crianças ficam no meio da bagunça, entende? E tudo isso é o quê? Raiva. Raiva que sobrou da relação. A relação de casal é muito complicada porque são duas pessoas completamente diferentes, com qualidades e defeitos, que nunca vão ser um só, que querem ficar como se fosse um só, alma gêmea, metade da laranja, que não existe. Tentam fazer esse arranjo, o arranjo não funciona, separa, eles veem, totalmente diferente de mim, essa pessoa, tal coisa, não tem caráter, não faz, e começa toda a avaliação de quem é aquele,
Ah, com certeza, vai a filho adulto, claro que vai. E o filho adulto depois, ele ainda. Aí existe todo um outro caminho, né? Que esses filhos adultos, quando eles sobrevivem à infância e adolescência dessa vida de merda que esse pai e mãe deixaram para eles, não é? Porque a raiva ficou deslocada para as crianças, para atingir esses adultos, esse pai e essa mãe. Isso vai continuando, vai continuando, vai continuando. Mas quando está adulto, vai fazer uma terapia, vai resolver isso. Separa o que é papai, papai da pessoa do papai. Pessoa do papai fez bobagem, faz bobagem, e papai é o papel que ele desempenha. Que é uma boa solução, é assim que eu trabalho, né? Separa aí. Qual é o nome do seu pai? João. Papel dele, papai. Pessoa e papel. Então, como é que acontece? Eu amo o meu papai, mas não amo as atitudes dele. Não amo a doença dele. Não é? Isso é alguma coisa, por exemplo, dentro do programa de 12 Passos, a gente aprende perfeitamente. Separar a pessoa da doença dele. Não é? E no caso de uma separação, os dois têm que lidar com as pessoas, a pessoa má, ou a pessoa que está zangada, ou a pessoa que está com raiva, ou né, ficar com o papel. Papel, ex-marido. Papel, pai dos meus filhos, não é? Entendem? Vai pro neto, vai com tudo. A raiva, ela tem um caminho muito longo e muito perverso. Um caminho muito mau. Ana Maria, aqui não está caindo, eu não sei, talvez se alguém estiver caindo também me avise, mas aqui não está caindo, né? Eu acho que deve ser da tua região mesmo, tá? Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida que vocês gostariam de expressar? O ex me bloqueou no Zap. Agora a gente tem esses recursos, né? Vamos bloquear. Começou a falar muita merda, a gente bloqueia. Tá, Juliana, que alguém disse que estava caindo, né? Aí a Jo está dizendo, meus filhos falam, eu amo meu pai e odeio as atitudes dele. É isso, é mais ou menos. Esse é o caminho bom, o melhor talvez, para o filho adulto. Mas quando ele pode dizer isso para o papai. Quando ele pode dizer isso para o papai, né? Desbloquear esse sentimento. Olha, eu vou ter que falar algo, mas não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Mas algo que funciona muito bem nessas situações é a constelação familiar. Porque ela bota tudo nos seus lugares certos, não é? Às vezes são situações pretéritas, passadas, muito antigas, que não dá mais para resolver. Às vezes a outra pessoa já até morreu, né? Então a constelação ajuda bastante a colocar as coisas no lugar certo, sabe? Eu sou sempre muito a favor da constelação para essas situações, né? Quando eu quero desbloquear um sentimento de tanto tempo, né? Porque não é 15 anos não são 15 dias, né? 15 anos não são 15 dias. Gente, Gal Cabral, gratidão, ok, querida, tá? Conversa reveladora. Então, amados, agora nós vamos nos ver na quinta-feira que vem, né? Se vocês tiverem temas de interesse, por favor, entre em contato. A Letícia pode botar aqui o telefone. Oi, Dani Diniz, né? Ah, Luca, você tá aí, que bom, que bom. Nesse caso, a constelação seria para mim ou para o ex. Eu acho que quem está reclamando e quem está sentindo a situação é você, né? Você tem que resolver isso dentro de você. Deixa ele ser o que ele quiser ser, né? As pessoas só mudam se elas quiserem mudar, né?
Então, na verdade, quem está incomodado com a situação se chama você. Dele eu não sei, não sabemos, né? Tá? Dani Ediniz, tá bom. Oi. Eu tô praticamente encerrando aqui, Dani, mas fico feliz que você ainda esteja entrando, né, por aqui. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui para falar de pensamentos sobre a vida, não é? 2021, que é o nosso tema, tá bom? Sim, querida. Complicado lidar com a raiva, muito complicado. Não sei se vocês gostariam de continuar nesse tema semana que vem. Se for, vocês, por favor, me digam, não é? Porque, como eu estou com muita raiva, eu fico muito boa para falar desse tema, porque a minha metodologia se chama exemplo vivo. Eu não falo de nada, nesse trabalho psicoterapêutico, eu não falo de nada que eu não esteja sentindo. Eu não sou mais uma palestrante corporativa, não sou mais uma professora universitária por 10 anos, como fui, não sou mais uma pessoa de treinamentos, de palestras de 500 pessoas, não sou mais essa pessoa. Eu hoje posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, desde que eu esteja sentindo, tá bom? Então, a Sônia está dizendo, acho ótimo continuar com esse tema, tá? Vamos ver isso, né? Tá? A Márcia entrou agora só, não tem problema. Gil, adorei, ok, fico feliz que tenha gostado. A Kátia que faz a parte toda da mídia está dizendo, estará salva no GVT e YouTube da Ana Camargo, links na bio. Eu tenho essa coisa toda, porque eu quero chegar em Roraima, gente, essa é a questão, tá bom? Bom, foi muito bom estar com vocês aqui. Se vocês tiverem um outro tema qualquer, vocês podem pedir, não é? Será que vou fazer raiva 1, raiva 2? Pois é, Glaucia, eu já falei, o Brasil tá difícil, né? Ele alimenta minha raiva e você sabe, você me conhece há muito tempo, sabe que eu sou bem raivosa, né? Eu vou ver direitinho, mas talvez eu faça mesmo. Raiva acoplada com assédio, abuso e bullying, porque, né, essa coisa que nós temos que engolir, somos obrigados, obrigatório para nós engolir. Isso me fala muito fundo, né? Talvez eu queira falar mais um pouco disso para vocês, tá bom? Então, boa noite, é isso mesmo, uma boa noite de Páscoa, uma boa noite, minha querida neta, linda, grata, beijos, né? Incitar a raiva direcionada ao presidente? Deixa eu só ver o que está escrito aqui. Não pois sinto mesmo quando gritam Lula para... olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para você, Fabiana. A questão minha não é incitar a raiva, não. Eu tenho raiva. Eu só estou declarando publicamente, tá? E não vou parar. Não posso parar. Tá bom? E eu não tem nada a ver com Lula ou não Lula. Eu estou falando desse horrendo presidente que nós temos, tá bom? E eu não vou deixar a política de lado porque eu sou um ser político. Lamento. Lamento, eu vou agradar alguns e desagradar a muitos, tá bom? Mas eu não posso parar de falar disso quando eu estou falando de raiva, tá bom? A Kátia está dizendo que vai deixar uma caixa de sugestão. Regina, como é que é? Beijinhos cheios de carinho, claro, filha minha. Muitos beijos, fiquem bem, hashtag se cuidem, hashtag fiquem com saúde, hashtag prestem atenção. Sejam conscientes, amorosos com vocês mesmos primeiro, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau.